Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, amigo ouvinte e internauta, você ligado em mais uma edição do nosso programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. A você um abraço, bom dia! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E como sempre, ele conosco, esclarecendo as dúvidas na área do direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui juntos mais uma vez para tirar as dúvidas de todos que ligaram. E você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Envie para a nossa produção, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje é da Neide, em Russas. Tenho 57 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Olha, ela precisa de ter 62 anos de idade, então ainda faltam 3 anos para ela se aposentar. Ela pode continuar contribuindo até a data que complementar a idade de 62. Letícia Costa, em Maracanaú. Ela participa pelo Instagram, professor Paulo Bacelar. Meu pai tem 60 anos de idade, mas só contribuiu 6 anos de carteira assinada. Antes disso, ele era agricultor. Quanto tempo falta para ele poder se aposentar? Esse tempo de carteira assinada pode ser levado em consideração, professor? Pode. Agora, se ele for contar o tempo rural dele antes do tempo de carteira assinada, somar com o tempo de carteira assinada para dar os 15 anos, ele vai ter que ter 65 anos de idade, então vai ter que ter mais 5 anos aí para ele se aposentar. Bruno Cardoso, em Uruburetama, participa com a gente. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Tenho 67 anos e já sou aposentado. Se eu voltar a trabalhar novamente, mas sem carteira assinada, eu perco meu benefício? A pergunta do Bruno, professor. Não. A única pessoa que pode perder o benefício se continuar trabalhando é quem é aposentado por invalidez. Mas ele pode trabalhar tranquilamente, que ele sendo aposentado por idade ou por tempo de contribuição, não vai ter nenhum problema. Luciano Alves, em Santa Helena. Coloquei um auxílio doença na mão de um advogado e veio negado. Eu sou agricultor e tenho uma doença na perna. Eu posso ter o direito de recorrer novamente? Sim, se ele tiver atestados novos que demonstrem que ele realmente está incapacitado para o trabalho, ele pode pedir novamente o benefício. O Jorge Henrique, em Pacatuba, participa pelo Instagram. Abraço para você, seja bem-vindo, Jorge. Tenho 54 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ele tem que ter 65 anos de idade, então tem que continuar trabalhando até os 65. Antônia Carla, em Novo Oriente. Fiquei viúva com 28 anos de idade. Eu tenho um filho e consegui a pensão antes da reforma. O meu filho vai fazer 21 anos. Eu continuo com a pensão? Ela foi concedida em março de 2015, professor. Olha, se foi concedido somente em nome do filho, se chegar aos 21 anos de idade, o benefício é cortado, é cessado e ninguém vai receber. Ela precisa estar como dependente desse benefício para que ele possa ser continuado. Participação agora da Maria de Fátima, em Viçosa. Eu tenho um filho de 5 anos e ele tem um dreno na cabeça desde pequeno. Eu gostaria de saber se ele pode receber algum benefício e eu tenho o Bolsa Família. Nesse caso, ela recebendo o Bolsa Família, ela pode receber também esse benefício para o filho dela, professor? Pode. A jurisprudência já entende que o BPC não pode ser considerado como renda
para recebimento de cálculo de recebimento de BPC, de Bolsa Família. Então, se tiver um laudo médico atestando os problemas que essa criança tem por conta dessa questão aí, desse problema na cabeça, e for concedido para ela o BPC, o Bolsa Família é para continuar recebendo. Caso o Bolsa Família venha ser cessado, ela tem que entrar com ação de restabelecimento do Bolsa Família. Professor, só para esclarecer aqui, se for ao contrário, se tem alguém na casa recebendo o BPC e eles quiserem dar entrada no Bolsa Família, também esse caso vale ou não? Também sim, o BPC não é computado, não é para ser computado como renda para questão de Bolsa Família. A jurisprudência tem entendimento nesse sentido, mas se o Bolsa Família não for concedido ou for cessado, ela tem que entrar com ação judicial para restabelecimento do Bolsa Família. Você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 859-9273-4353. O Inácio está em Aracati. Ele coloca aqui pra gente a seguinte pergunta: gostaria de saber se eu posso dar entrada com pedido de auxílio-doença, pois eu tenho vitiligo e a minha profissão é porteiro. Pode, professor? Olha, o vitiligo é um problema na pele causado pelo sol. Então, se ele é porteiro e trabalha não exposto ao sol, é muito difícil desse benefício ser concedido. Mas tudo tem que ser requerido antes para ter certeza, né? Então, se ele tem um laudo que ateste que ele não pode trabalhar, não pode continuar trabalhando naquela atividade, aí ele deve entrar com benefício de auxílio-doença. O Rubens Alves, em Quixadá, participa com a gente. Olá, Rubens. Ele enviou a pergunta através do nosso Instagram. A minha mãe tem 49 anos de idade e sofre com problemas na visão. Ela trabalha há 17 anos com carteira assinada. Ela pode recorrer a algum benefício ou aposentadoria pelos problemas da visão, professor? Olha, primeiro, pode existir 2 benefícios nesse caso. Um auxílio-doença, se ela tiver uma incapacidade para o trabalho. Se for provisório, ela vai ter direito ao benefício por um determinado período. Se for permanente, ela vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas isso quem vai dizer é o laudo, que vai dizer que ela não pode trabalhar por conta desse problema na visão. Caso ela possa trabalhar com esse problema da visão, mas que seja uma deficiência, constatada uma deficiência que dá a ela direito, que dá a ela a possibilidade de trabalhar, mas com dificuldade, ela pode requerer um benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é com 55 anos de idade, que tenha 15 anos de trabalho, 15 anos de contribuição com essa deficiência. Então, vai depender de quanto tempo ela tem essa deficiência e se é direito a uma aposentadoria mais cedo, com 55 anos, ou se é caso para um auxílio-doença. O que vai dizer isso é o laudo médico. A participação agora da Raquel de Umirim, professor Paulo Bacelar. Meu pai fez um cateterismo em 2022 e está aguardando realizar outro que já está marcado. Eu gostaria de saber se ele tem direito ao auxílio-doença. Ele já trabalhou de carteira assinada há muito tempo. Hoje ele é agricultor, mas não tem comprovação. Ele tem 64 anos. Primeiro precisa comprovar a atividade rural, né? Para ser enquadrado como segurado da Previdência. Se ele não tem provas da atividade rural, ele pode entrar com pedido, mas isso possivelmente o INSS irá negar por falta de comprovação da atividade rural. Antônia Jacira, em Capistrano, tenho 60 anos de idade, sou pensionista e contribuí com o INSS pelo código 1929. Eu parei quando comecei a receber pela morte do meu marido. Agora eu queria continuar pagando pelo mesmo código, só que lá no INSS não consta como eu tenha contribuído nada. O que eu faço agora? A pergunta da Antônia Jacira, professor. Essas contribuições da dona de casa, nesse código 1929, precisam ser validadas pelo INSS para poder aparecer no CNIS dela, no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ela precisa pedir essa validação das contribuições que ela já fez. Daqui para frente, ela não pode continuar contribuindo com esse código, porque ela tem uma pensão por morte, então ela tem uma renda. Ela, tendo uma renda, ela não pode contribuir nesse código, teria que contribuir no código 1473, que é de 11% do salário mínimo.
Ok, professor Paulo Bacelar. A Francisca Menezes participa com a gente. Ela é de Fortaleza. A minha esposa tem 27 anos de contribuição e 55 de idade. Quanto tempo falta para ela se aposentar, professor Paulo Bacelar? Tem que ter os 62 anos de idade. Então, elas têm que esperar aí mais 7 anos para poder se aposentar. Tempo de contribuição já está ok, né? Já tem 27 anos de contribuição, agora precisa aguardar aí os 62 anos de idade. Abraço, obrigado pela participação, Francisca. Adriele Conceição, em Maranguape, participa com a gente. O meu irmão de 6 anos é autista e quebrou a perna jogando futebol. Ele tem direito a algum benefício, professor? A criança, ela tem direito ao BPC por ser autista. Né? No caso dela ter quebrado a perna ou não, isso é irrelevante. Se ela é autista e a família tem uma renda menor do que 1/4 do salário mínimo, ela terá direito ao BPC. Pergunta agora do Matheus Conceição, em Limoeiro do Norte. O meu pai tem 56 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Tem que ter os 65 anos de idade, tem que esperar mais um tempo e ele continua contribuindo até lá. E você participando com a gente pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, envie a sua pergunta, a sua questão aqui para a nossa produção. WhatsApp 859-9273-4353. A Fernanda Souza está no Crato, participando pelo Instagram. O meu filho de 9 anos tem autismo tipo 1. Ele pode receber algum benefício do governo? Eu recebo Bolsa Família. Isso pode impactar em algum benefício que ele virá a receber, professor? O que eu falei um pouco atrás. O BPC pode ser concedido mesmo recebendo Bolsa Família. Caso o Bolsa Família venha a ser cessado, ela precisa entrar com ação judicial para restabelecimento do Bolsa Família. Mas o BPC pode ser concedido tranquilamente. A Tereza Freitas, em Quixelô, participa com a gente. Seja bem-vinda, Tereza. Sou dona de casa e contribuo há 17 anos. Eu tenho 56 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Ela precisa ter 62 anos de idade, então ainda faltam 6 anos para ela se aposentar. Mais uma pergunta que chega aqui para nossa redação, o Diógenes Henrique, em Itapipoca. Sou professor da rede municipal, regime próprio de aposentadoria. Eu queria saber quanto tempo falta para a minha aposentadoria. Eu tenho 47 anos e 26 anos de contribuição. Ele tem que ter 62 anos de idade e 25 anos de contribuição para ele se aposentar como professor. Analice, em Juazeiro, professor Paulo Bacelar. A minha irmã recebe BPC, lhe deu direito ao benefício, só que o médico deu 2 anos. Ela tem 60 anos de idade. Quando completar os 2 anos, ela ainda continua no tratamento no CAPS? Entendeu, professor Paulo Bacelar? Olha, entendi. O BPC ele é concedido sempre com a possibilidade de revisão a cada 2 anos. Qualquer BPC, tanto o BPC idoso como o BPC deficiente. Então, ela tendo direito ao BPC, o INSS pode revisar esse benefício a cada 2 anos. Pergunta que vem de Viçosa, professor Paulo Bacelar. O Emanuel pergunta o seguinte: queria saber sobre a aposentadoria. Trabalho de carteira assinada e tenho 30% de periculosidade. Quanto tempo de contribuição e caso fique desempregado eu posso continuar pagando o INSS? Olha, a aposentadoria especial ele tem que ter 25 anos de contribuição como especial e ter 60 anos de idade. Se ele for demitido, for contribuir, aí ele não vai ter direito à aposentadoria especial. Ele vai contribuir como autônomo e precisaria ter 65 anos de idade com 15 anos de contribuição para ele poder se aposentar. A Silvana, em Maracanaú, participa com a gente. O meu marido se aposentou por invalidez. Eu gostaria de saber se ele pode dar baixa na carteira. Pode, professor? Não, a carteira de trabalho ela fica suspensa quando o segurado é aposentado por invalidez. Então, nem a empresa pode demitir, nem ele pode pedir demissão. Maria Rodrigues, em Trairi, tenho 37 anos, contribuí 16 anos de INSS como agente administrativo e pedi licença sem remuneração. Não estou contribuindo mais para o INSS, mas atualmente eu tenho 2 anos de contribuição no Itaprev como professora. Como será a minha aposentadoria?
Olha, ela tem que ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, contribuindo para o regime geral de previdência. Para o regime próprio, aí que a Intaprev já seria um regime próprio, teria que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição com 62 anos de idade. Ok, um abraço para você, obrigado pela participação, Maria. A Roseli em Lavras da Mangabeira participa com a gente. O meu marido não tem as provas que ele precisa, ele pode se aposentar? Aí fica difícil, né, professor? Aí não pode, você tem que ter a prova de que exerceu atividade rural durante 15 anos. Só trabalhar na roça sem ter como provar, fica difícil a concessão desse benefício. Mas pode ser algum tipo de prova que talvez ele não saiba, né, professor? Como sempre falamos aqui no programa, né? Um cadastro na escola do filho, né? E outras coisas desse tipo, né? Geralmente a pessoa acha que não tem prova porque não contribuiu para o sindicato ou algum tipo assim, mas um inteiro teor da certidão de nascimento dos filhos, pode haver a profissão dele como agricultor, já é uma prova. Se ele teve alguma inscrição no colégio dos filhos, né, da matrícula, constando a profissão dos pais como agricultor, também serve como prova, ele vai na escola e pede. Algum posto de saúde que ele fez, alguma consulta, ele tem lá o cadastro que ele fez como agricultor, também serve como prova. Tudo isso vai servindo como prova para quando ele fizer 60 anos de idade, o homem, e 55 anos de idade, a mulher, eles poderem se aposentar com mais tranquilidade. O empréstimo, assim, o financiamento também serve, professor? Empréstimo, a procuração que ele tenha dado para alguém, com o nome procurador, agricultor, qualquer documento que venha ter o nome dele como agricultor no cadastro serve como prova. Ok, um abraço para você, Roseli, a todos aí de Lavras da Mangabeira, na sintonia do nosso programa. A Lúcia Santos, em Cascavel, ela manda a seguinte pergunta: sou agente de saúde do estado do Ceará e moro em Cascavel desde 1992. Eu sou agente de saúde e contribuí pelo regime geral da Previdência, 17 anos. E agora o governador reconheceu os agentes de saúde do estado como funcionários do estado, mas desde julho nós só temos direito à aposentadoria há 2 anos depois do diário oficial. E aí o que eu quero saber é se eu vou ter direito às 2 aposentadorias, uma pelo regime geral, que eu contribuí 17 anos, e depois desses 17 anos eu tenho 32 anos e como agente comunitário de saúde. E se eu vou ter direito quando o estado liberar a minha aposentadoria. Eu tenho 63 anos de idade. Sim, se ela tem 17 anos como tempo no regime geral de previdência e mais 30 e poucos anos como servidora, ela terá direito a 2 aposentadorias. Olha só que notícia boa, ô Lúcia, abraço para você, obrigado pela participação. A Toinha em Pentecoste participa com a gente. Tenho 39 anos de agricultura, eu estou com cravos nas mãos e eu não posso mais trabalhar na agricultura. Eu tenho direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Ela tem direito a um benefício provisório, que é o auxílio-doença, o benefício por incapacidade provisória. Para isso, ela precisa de um atestado médico para dizer quanto tempo ela deve ficar afastada do trabalho. Mas depois, se o problema dela não for resolvido, professor Paulo Bacelar, esse benefício ele é por quanto tempo? Vai depender do atestado médico. Ele é que vai dizer quanto tempo ela tem que ficar afastada do trabalho. Caso esse benefício se torne permanente, se torne definitivo, o INSS irá transformar o auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Ivone em Banabuiú participando com a gente, obrigado Ivone, a todos aí de Banabuiú, nosso abraço. Estou recebendo o auxílio doença, mas já completo 55 anos de idade, estou completando agora no mês de fevereiro, eu sou agricultora, qual o procedimento para aposentadoria? Olha, primeiro ela precisa comprovar o período de 15 anos de atividade rural. Caso ela não consiga provar os 15 anos todo como documentos, o INSS pode não reconhecer esse período todo e deferir o benefício dela, negar esse benefício. Daí ela vai para requerer judicialmente para que a justiça reconheça esse período de 15 anos e possa aposentar ela judicialmente.
Ok, abraço, muito obrigado, viu? A Áurea em Beberibe manda a seguinte pergunta: vou completar 50 anos em setembro. Eu sou agricultor, eu gostaria de saber se eu posso me aposentar no meu município de origem. O meu cadastro único é em outro município. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Pode, ela precisa comprovar atividade rural em qualquer cidade que ela exerça atividade rural, só que até os 55 anos de idade. Com 50 ainda não se aposenta, então ela precisa comprovar atividade rural até os 55 anos de idade naquela cidade onde ela exerce atividade rural. Esclarecido então, Áurea em Beberibe, ela coloca também aqui uma observação na sua mensagem, dizendo que ouve todos os sábados o nosso programa, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado pela audiência, viu, Áurea? A todos aí de Beberibe, o nosso abraço. O Luciano em Santa Helena, Quixaramobim, participa com a gente, professor. Coloquei um auxílio doença na mão do advogado e veio negado. Tem como colocar de novo? É porque eu sou doente da perna e tem como eu entrar novamente com esse recurso? Eu sou agricultor, eu tenho direito de recorrer, professor Paulo Bacelar? Ele tem 43 anos, o Luciano. Olha, se esse benefício ainda não transitou em julgado, ou seja, se ainda falta algum recurso para ser julgado, você pode recorrer. Mas também você pode dar entrada em um novo benefício com atestados novos. Então, prepare melhor os atestados para que você possa requerer o benefício novamente. Fabiola em Icó, gostaria de saber como faço para me aposentar. Eu tenho 20 anos de sindicato. 20 anos de sindicato não é motivo para aposentadoria. Você precisa comprovar com documentos de que era agricultor. O pagamento do sindicato, ele não é uma prova plena para que você possa se aposentar. Você precisa ter documentos como agricultor para que você possa se aposentar e precisa ter 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher, com 15 anos de atividade rural comprovada. Pedro, em Itaiçaba. Olá, Pedro. Queria saber se tem aposentadoria por invalidez, por mais de um salário. Qual a porcentagem a mais do salário? Aí depende de cada segurado, porque vai depender do tempo de contribuição de cada um para definir o valor da aposentadoria por invalidez. A Gorete, em Paraipaba, participando com a gente. Olá, Gorete. Sou casada, estou me separando, eu tenho 3 filhos. Quando casei com meu marido, eu já tinha casa, então ele alega isso e ele fica na casa e eu na rua com os filhos por conta que a casa já existia. Tá certo, professor Paulo Bacelar, a pergunta dela? Ela diz aqui que não está questionando nada, só para os filhos dela. A Gorete em Paraipaba. Depende do regime de comunhão do casamento, né? Do comunhão de bens do casamento. Se é comunhão parcial, tudo que já era de cada cônjuge antes do casamento permanece em nome daquela pessoa. Então, quando ela casou, essa casa já era dele, né? Então a casa é dele, ele tem o direito de ficar na casa. Ok, abraço para você, Gorete, obrigado pela participação. A Geisa, em Capistrano, participa com a gente. Tenho 50 anos e eu tenho dor na coluna. Eu posso me aposentar, professor Paulo Bacelar? Depende do laudo médico, né? O laudo aqui vai dizer se ela tem uma incapacidade provisória ou uma incapacidade permanente para o trabalho. Aí ela, tendo esse atestado médico, um laudo, ela dá entrada no benefício para o INSS fazer a perícia e atestar se ela é incapaz provisoriamente, e aí tem ter direito ao auxílio-doença, ou já é uma incapacidade permanente, uma incapacidade provisória, e ela já teria direito a um auxílio-doença, ou se essa incapacidade é permanente, para ele já dar direito a uma aposentadoria por invalidez. Tudo que vai dizer é o atestado médico. Pergunta que vem de Milagres, o Geraldo Ribeiro envia a seguinte questão: fui aposentado em 2020 e comecei a contribuir em 1973 e minha aposentadoria foi da forma que eu tenho algum direito na reforma, naquela reforma da vida toda, professor Paulo Bacelar. Ele tem direito a alguma revisão?
Não, a revisão da vida toda ela foi julgada inconstitucional pelo STF e não tem mais direito à revisão da vida toda. Na sequência, professor Paulo Bacelar, de Caucaia, a pergunta do Francisco. Sou pensionista, o valor da pensão é de R$ 5.600. Eu vou fazer 65 anos em outubro. Eu tenho 25 anos de contribuição. Eu tenho direito à aposentadoria? Sim, se ele tem 25 anos de contribuição, quando chegar a 65 anos de idade, ele vai ter direito à aposentadoria e irá poder acumular com a pensão por morte. Se os dois benefícios forem maior do que o salário mínimo, né, a pensão ele já disse que é maior do que o salário mínimo. Se a aposentadoria for maior do que o salário mínimo, o benefício mais vantajoso irá se manter, aquele valor, e o menos vantajoso, o benefício de menor valor, irá sofrer uma redução, mas ele poderá acumular os dois benefícios. Professor Paulo Bacelar, e essa redução do menor valor, qual a porcentagem? Depende, é uma redução com camadas. Um salário mínimo é mantido, o que passar de um salário mínimo até 2 salários mínimos tem uma redução de 60% do valor que ultrapassar de um salário mínimo até 2. Do valor que ultrapassar de 2 a 3 tem uma redução de 40%. Do valor que ultrapassar de 3 a 4 terá uma redução de 20%, e o que passar de 5 salários mínimos terá uma redução de 10%. Então, ele vai ser uma redução de 90%, na verdade. Então, é uma redução escalonada, que aí depende do valor da pensão. Ok, esclarecido então, um abraço para você, obrigado Francisco. O Antônio Carlos, no Crato, ele envia a seguinte pergunta para a gente: eu tenho 35 anos de contribuição e 58 anos de idade, quando irei me aposentar? Ele terá se aposentar com 65 anos de idade, você tem esperado ir mais um pouquinho para ele pedir aposentadoria. José Lima, em Barbalha, tenho 64 anos, eu já tenho 35 anos de contribuição. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Se a empresa tiver com o INSS atrasado, o que eu devo fazer? Depende. Se for atrasado e você tiver uma atividade cadastrada em aberto, você pode contribuir esse período. Se esse período for superior a 5 anos, você terá que indenizar o INSS na média de contribuições desde julho de 94. É um cálculo que é feito com base na média de contribuições. Mas vai depender do tempo que você precisa para se aposentar. Mas com esse tempo de 35 anos, com 64 de idade, você ainda tem que ter os 65 anos de idade para se aposentar. Então tem que esperar mais um ano e você pedir a sua aposentadoria. Aguardar, portanto, aí até os 65 anos, ok, José? Abraço para você. A Maria do Socorro, em Fortaleza, manda a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho 37 anos de carteira assinada e fiz 58 anos de idade. Eu gostaria de saber como faço para dar entrada na minha aposentadoria. 37 com 58. Dá quantos pontos, mano? 37 com 58, professor Paulo Bacelar, dá 95 pontos, né? 95, então ela já tem direito à aposentadoria. Ela, mulher, já teria direito à aposentadoria, mas ela tem direito a mais de um tipo de aposentadoria, mais de uma regra. Então ela teria que calcular para saber qual a melhor regra para ela se aposentar, mas ela já tem direito à aposentadoria. Abraço para você, Maria, obrigado pela sua participação. Professor Paulo Bacelar, agora vem a pergunta de Canindé. Quem enviou para a gente foi o Francisco Medeiros. Eu tenho 61 anos e 13 anos que eu contribuo como MEI. Quanto falta para a minha aposentadoria, professor? Somente com idade, 65 anos de idade para o homem, 62 anos de idade para a mulher. O MEI só se aposenta por idade. E você, tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. A Francisca Dantas, em Icó, envia a seguinte pergunta. Sou funcionária da Prefeitura Municipal de Icó. Eu tenho 58 anos de idade, 32 anos de contribuição. Quantos anos eu me aposento? Olha, pelas regras de transição, já é possível ela pedir a aposentadoria dela. Então, tem que ver se
a Prefeitura de Icó já fez a reforma da Previdência, mas pelas regras gerais ela já teria direito à aposentadoria. Abraço para você, Francisca. Obrigado, viu? O Paulo, ele não colocou aqui o município. Da próxima vez, por favor, por gentileza, envie aí o seu município, tá bom, Paulo? Abraço para você, obrigado, viu? Essa pergunta é para minha esposa, diz o Paulo, professor Paulo Bacelar. A Francisca, ela tem 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quanto tempo falta para a aposentadoria dela, a Francisca, esposa do Paulo? Ela precisa ter mais 5 anos ainda para atingir os 62 anos de idade, para ela poder se aposentar. Ok, mais 7, portanto, né, professor? Que ela tem 55, tem que chegar aos 62, né? Exatamente, mais 7 anos. Elaine, ou melhor, a Eliane, em Piquet Carneiro, tem o sino do túnel do a síndrome do túnel do carpo. Tem o laudo e tem um laudo também de depressão. O que eu posso fazer? Eu fiz a perícia, veio negado, agora está na mão da justiça. Eu tenho direito a algum benefício? Ela diz aqui que está afastada dos serviços, do trabalho dela, professor. Olha, pelo histórico que ela está contando, né? Com atestados médicos definidos a sua incapacidade para o trabalho, ela estando na justiça, ela tem que esperar agora a decisão da judicial para ela ter direito ao benefício dela. Mas possivelmente ela vai fazer uma perícia. Se os atestados dela estiverem atestando a sua incapacidade, ela terá direito ao benefício. Pergunta agora do Cauã Salles, em Canindé, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 37 anos de idade, 17 anos de contribuição. Quanto tempo falta para minha aposentadoria? Olha, só vai se aposentar mesmo por tempo, o tempo que ele tiver, mas que tenha 65 anos de idade. Se ele atingir mais de 35 anos de contribuição, já que ele é novo, e atingir a pontuação de 105 pontos, em qualquer época, ele já poderia se aposentar antes dos 65. Mas se até os 65 anos de idade, ele não atingiu os 105 pontos, somando tempo de contribuição e idade, aí ele teria que esperar 65 anos de idade para ele se aposentar. Ok, abraço, entendeu, Cauã? Tem que somar 105 pontos, aí você se aposenta. Tá? Se você somar os 105 pontos antes de 65 anos de idade, caso contrário, isso não aconteça somente com 65 anos. Albani Teotônio, em Pentecoste, sou motorista, tenho 33 anos de contribuição e 61 de idade. 33 de contribuição, professor Paulo Bacelar, e 61 de idade. Quando eu completar 35 anos de contribuição, eu me aposento? A pergunta dele do Albani Teotônio. Não, porque ele vai ter 62 anos. Então ele vai ter que esperar os 65 anos de idade para se aposentar. Orleans, em Tianguá, ganho um salário base de R$ 2.500. Quando me aposentar, qual seria o valor da aposentadoria? Vai ser uma média de todo o período contributivo desde julho de 94, multiplicado por um percentual que vai depender do tempo de contribuição que ele tiver. Então não é com base na última remuneração dele. Ok, abraço para você, obrigado, viu? A Amanda Souza, em Banabuiú, participando pelo nosso Instagram, ela deixa a seguinte pergunta: eu trabalho há 25 anos como motorista de van, tenho 49 anos de idade, quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Somente com 65 anos de idade. Maria, em Pacajus. Olá, Maria, seja bem-vinda. Eu sou aposentada e recebo LOAS. O meu benefício foi bloqueado, está com 3 meses. Eu não recebi nada ainda. Mandaram eu fazer o recadastramento na prefeitura do meu município. Eu procurei, fiz e até agora nada. Será que eu preciso colocar um advogado? O que eu devo fazer? A pergunta da Maria, em Pacajus. Não, o recadastramento, a atualização do CAD único, quando é feita, não restabelece o benefício de imediato. Ela tem que ligar para o telefone 135 e solicitar o restabelecimento do benefício.
E você tem alguma dúvida? Pode entrar em contato com a nossa produção no WhatsApp 859-9273-4353. De Massapê, professor Paulo Bacelar, pertinho de Sobral, chega a pergunta do Carlos Henrique. A pessoa que tem aposentadoria rural na Justiça pode continuar enviando provas? Pode. Se ela continuar trabalhando, ela pode manter aí a sua atividade e continuar tendo provas. Maria, em Baturité, quero contribuir com o INSS por conta própria. Como é que eu faço? Tem que entrar no site do meio.inss.gov.br e fazer a sua GPS, que é a Guia da Previdência Social, com código de pagamento, como autônomo ou como facultativo. O código de facultativo de 11% é 1473 e o código de autônomo, né, de contribuinte individual, é 1163, que é de 11% do salário mínimo. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta que vem do Crato. A Cláudia enviou para a nossa produção. O meu irmão ficou viúvo em 2022. Ele deu entrada no pedido de pensão por morte através de um advogado. O advogado falou para ele que o pedido não deu certo e foi negado. Entraram com o segundo pedido em janeiro de 2024. Já está fazendo um ano, já fez um ano que o resultado não saiu ainda. O INSS ainda não deu nenhuma resposta. Isso é normal, professor Paulo Bacelar? Para falar a verdade, eu não acredito no que ele fala para o meu irmão. Uma pensão demora tanto tempo assim para sair o resultado? Olha, não é comum, né? Mas você pode pedir a senha do meu INSS, do seu irmão, ou pedir para que ele entre no meu INSS dele, no meu.inss.gov.br, com a senha Gov, né? E ele vai olhar se esse processo ainda está em análise, para saber se realmente o INSS ainda não analisou esse benefício. Pergunta do João em Icó. Motorista autônomo pode pagar no código 1163 de 11%? Pode contribuir, só que ele só vai ter direito à aposentadoria com 65 anos de idade. De Grangeiro vem a pergunta da Cícera. Olá, Cícera, seja bem-vinda. Tenho 49 anos de idade e eu gostaria de saber com quantos anos alguém que trabalha na prefeitura pode se aposentar, professor Paulo Bacelar. Depende da prefeitura, né? Depende do regime próprio, a sua regra própria daquela prefeitura. Cada prefeitura existe uma lei do município quando ela é regime próprio de previdência. Precisa entender a lei, se ela está igual, se ela está diferente. A reforma da Previdência do Estado do Ceará, né? E cada município tem alguma peculiaridade diferente da regra geral. Então, precisa entender a lei municipal para poder saber quando vai se aposentar. Luizinho em Acopiara, tenho 56 anos de idade e já contribuí 9 anos de carteira assinada em algumas empresas e agora estou pagando o MEI. Eu quero saber se quando completar os 15 anos de contribuição, posso parar de contribuir e esperar a idade e o que falta para a minha aposentadoria. Ele pode contribuir até os 15 anos e dali para frente ele deve continuar contribuindo pelo menos uma contribuição por ano como contribuinte individual, para ele não deixar de ser segurado da Previdência até completar a idade de 65 anos, para ele poder se aposentar. Regilânia, professor Paulo Bacelar, em Campos Sales. O meu filho tem TDAH. Ele tem direito a algum benefício? Depende do laudo médico. O que vai dizer isso é um atestado ou um laudo médico, preferencialmente de um psiquiatra, né? Para atestar se ele está incapacitado para o trabalho ou não. Maria em Russas, tenho 59 anos, eu sou técnica de enfermagem e tenho 17 anos de contribuição, mas eu tenho outras contribuições em outras profissões. Falta quantos anos para a minha aposentadoria? Olha, se ela for aposentar apenas como técnica de enfermagem, ela pode se aposentar com 25 anos, somente como técnica, e se aposenta com 60 anos de idade. Se ela for utilizar outras atividades, ela terá direito à aposentadoria com 62 anos de idade. Ok, abraço para você, Maria, a todos aí de Russas. O Manuel em Viçosa manda a seguinte pergunta pra gente. Eu trabalhei de carteira assinada durante 2 anos e agora estou desempregado. Eu queria saber se continuo contribuindo como facultativo até conseguir outro emprego. É importante, né, professor?
É importante ele continuar contribuindo, sim, como facultativo. Pode utilizar o código 1473, que é 11% do salário mínimo. Josué, em Quixeramobim, dei baixa na minha carteira há 1 ano. Eu gostaria de saber se ainda tenho direito a algum benefício do INSS. Se ele deu baixa na carteira e recebeu o seguro-desemprego, ele tem direito ainda a manter na condição de segurado durante 2 anos. Então, se ele tiver um problema de saúde, agora ele tem direito ainda de pedir o auxílio-doença. Ricardo Souza, em Canindé, tenho 57 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? Tem que ter 65 anos de idade. O Thales Augusto, em Quixadá, participa pelo nosso Instagram. O meu pai tem 42 anos de idade, ele trabalha como mototáxi há 15 anos. Quanto tempo falta para ele se aposentar? Precisa ter 65 anos de idade para ele se aposentar. E você pode participar com a gente enviando a sua pergunta, a sua questão, aqui para o nosso WhatsApp, 859-9273-4353. A Eliane em Itapipoca participando conosco. Tenho 55 anos de idade e trabalhei 6 anos com carteira assinada. Porém, passei mais de 10 anos sem assinar a carteira e agora estou na agricultura. Vai ter alguma dificuldade para a minha aposentadoria devido à assinatura na carteira, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ter 15 anos de atividade rural sem a carteira de trabalho. Ela tem que excluir esse tempo de carteira e ter 15 anos de atividade rural. Se ela não tiver os 15 anos todo como atividade rural, ela pode juntar, somar esse tempo de carteira, mas irá ter que ter os 15 anos, somando tempo rural e tempo de carteira, e ter 62 anos de idade. Patrícia, em Senador Pompeu, entrei com pedido de auxílio doença 2 vezes e foi negado. Eu tenho laudos médicos e tenho múltiplas hérnias de disco. Eu devo dar entrada com pedido judicial. Tenho vários exames constatando a minha incapacidade no trabalho, professor Paulo Bacelar. Com certeza, se ela tem vários laudos médicos, atestados médicos, atestando a sua incapacidade, que foi negado pelo INSS, ela deve procurar um advogado de confiança dela para ela poder pedir na justiça a concessão desse benefício. Pergunta agora do Bernardo, em Canindé. Tenho 56 anos de idade e 10 anos de contribuição. Para chegar aos 15 anos, falta pouco tempo. Eu devo continuar pagando ou paro de pagar e espero os 65 anos? Tem que completar os 15 anos de contribuição e ter contribuição contribuindo até os 65 anos de idade, para ele se manter na condição de segurado e se aposentar aos 65. De Crateús, a pergunta da Lina. Eu tenho uma filha de 35 anos que tem autismo leve. Ela não recebe benefício. O filho dela tem 3 anos e tem autismo mais avançado. Ele recebe o BPC. A minha dúvida é, ela pode receber algum benefício nesta idade? Pode. O autismo, ele não tem, para a concessão do BPC do autista, ele não tem uma regra que tem que ser leve, moderado ou grave. Sendo autista, ele teria direito já ao BPC. O meu xará, o Marcos, no Crato, professor Paulo Bacelar, o Marcos Mulato. Eu tenho 23 anos e 9 meses de contribuição e 58 anos de idade. Quanto tempo falta para a minha aposentadoria? É viável continuar pagando o INSS de 6 em 6 meses? Vai ser mais rápido chegar à aposentadoria? Não, ele vai ter que ter os 65 anos de idade de qualquer jeito. Se ele vai continuar contribuindo ou se ele para de contribuir agora, depende de um planejamento previdenciário. É bom que ele contrate uma pessoa para fazer o planejamento previdenciário dele, que ele possa saber se vale a pena ele continuar contribuindo ou se ele para de contribuir agora. Celiano Andrade, em Calcaia. Tenho 45 anos de idade e 19 anos de contribuição. Sou deficiente visual de um olho. Eu posso conseguir a aposentadoria? Pode, ele pode conseguir a aposentadoria aos 60 anos de idade, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas ele tem que contribuir durante 15 anos. Maria Elza, em Aracati. Quanto tempo leva para o juiz dar uma resposta de aposentadoria? Já fazem 6 meses que eu fui e ainda nenhuma devolutiva, professor Paulo Bacelar. É normal esse prazo aí de 6 meses? Olha, quando a gente se fala em prazo judicial, a gente não tem como prever. Não existe uma regra definitiva em qual prazo mínimo ou máximo que o juiz tem para julgar.
Então vai depender muito da vara onde está tramitando esse processo. Ok, abraço para você, ô Maria, todos aí de Aracati. A Letícia Alves em Caridade, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. O meu esposo sofreu um acidente, quebrou o fêmur. Então, os papéis foram enviados para o INSS no dia 29 de outubro, isso aconteceu no dia 9 de outubro do ano passado. No dia 29, eles deram entrada nos papéis no INSS. E depois ficou muito tempo em análise. Aí ela está perguntando aqui o que deve fazer. São mais de 3 meses em análise, professor Paulo Bacelar. Depende muito de cada vara, de cada requisição, né? Então, 3 meses ainda é um tempo razoável de espera para ela esperar a aposentadoria ou a concessão ou a definição desse processo. O Roberto Soares em Canindé participa com a gente. Eu tenho 30 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quantos anos falta para a minha aposentadoria? No caso dele, ele vai ter que esperar realmente os 15 anos aí para ele se aposentar com 65 de idade. João Eudes em Fortaleza. A minha tia recebe o benefício para deficiente e a irmã dela recebe o benefício ao idoso. Ambas moram no mesmo endereço, só que cada uma fez o seu cadastro único no mesmo endereço. E é como se morassem sozinhas. Um cadastro para cada uma. Pode dar algum problema com essas revisões que estão acontecendo, professor Paulo Bacelar? Não, se cada uma tem o seu cadastro e mora no mesmo endereço, não tem problema nenhum. Mas no cadastro elas colocaram que moram sozinhas. Cada uma colocou que mora sozinha. Pode ter algum problema nessa declaração aí? Não tem problema porque são irmãs e aí são irmãs que não fazem parte do grupo familiar. Então não tem problema ela ter cada uma ter o seu cadastro. Ok. Abraço, muito obrigado pela participação. A Larissa Castro, de Caridade, participa com a gente enviando a seguinte pergunta. A minha avó deu entrada na aposentadoria, ela tem 65 anos de idade, deu entrada já faz 1 mês. Porém, falaram para ela ficar indo no INSS a cada 15 dias. Ela foi e estão dizendo que a aposentadoria está em análise. O que isso quer dizer? Quanto tempo demora para o resultado da aposentadoria sair? Olha, não vale a pena ela ir ao INSS, porque não tem como servidor da agência fazer alguma coisa. O processo é digital, não é vinculado àquela agência onde ela está indo, então não faz sentido ela ir à agência do INSS. Ela pode acompanhar pelo site do Meu INSS, né? meu.inss.gov.br, com a senha Gov, e ela vai olhar que está em análise é porque ainda não foi analisado, não foi ainda concluído aquele benefício. Muito obrigado pela participação de todos. Você que enviou a sua pergunta aqui para a nossa redação no WhatsApp 859-9273-4353. Se não deu tempo de você participar no programa nesta edição, não tem problema. Você pode, durante a semana, enviar calmamente a sua pergunta, formular corretamente, detalhadamente a sua pergunta e enviar para a nossa produção. Estamos aguardando você durante a semana também. 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Um bom final de semana, professor. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Próxima semana a gente continua respondendo a todos aqueles que ainda não foram respondidas ainda as suas dúvidas. Abraço a todos, até o próximo sábado. Grande abraço, muito obrigado pela participação de todos. Uma boa semana e até sábado que vem. Tchau, pessoal.